Dia 6 da semana 39, Neemias 11. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada vez para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém, da tribo de Judá: Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amariá, Pefatias, Maalalel, descendentes de Pérez, filho de Judá. Maazéias, filho de Baruque e neto de Col-Hozé. Os seus antepassados foram Asaías, Adaías, Joiaribe, Zacarias, descendentes de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 478 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulã e neto de Joed. Os seus antepassados foram Pedaías, Colaías, Maazéias, Itiel e Jeaías. Gabai e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zique, era o seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o seu subchefe. Sacerdotes: Jedaías, filho de Joiaribe e Jaquim. Seraías, filho de Uquias e neto de Mesulã. Os seus antepassados foram Zadoque, Meraiote e Aitube, que eram o administrador do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeroão e neto de Pelalias. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Pazur e Malquias. Ao todo, 242 membros deste grupo de famílias eram chefes de famílias. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai. Os seus antepassados foram Mesilemote e Imer. Havia 128 membros deste grupo de famílias e eram soldados valentes. O chefe deles era Zabdiel, membro de uma família importante. Levitas: Semaías, filho de Assub e neto de Azricã. Os seus antepassados foram Asabias e Buni, Sabetai e Josabade, levitas importantes que eram os encarregados dos trabalhos no lado de fora do templo. Matanias, filho de Mica e neto de Zabde, descendente de Asaf. Ele dirigiu o coro do templo no cântico da oração de agradecimento. Baquebuquias, que era o ajudante de Matanias. Abda, filho de Samua e neto de Galau, que era descendente de Gedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém. Guardas do templo: Acube, Calmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e os restantes dos sacerdotes e levitas moravam nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém chamada Ofel e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Asabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era o grupo responsável pela música nos serviços do templo. Havia regulamentos do rei dizendo como os grupos de famílias deviam se revezar todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Mesesabel, do filho de famílias de Zera e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas.
Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Quiriate Arba, Dibom e Jecabzeel, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam também nas cidades de Jesua, Molada, Bet-Palete, Azar-Sual e Berseba, e nos povoados ao seu redor. Eles moravam nas cidades de Ziclag, Mecona e nos seus povoados, em Enrimon, Zora, Jarmute, Zanoa, Adulã e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laques e nas fazendas que ficavam perto em Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba, no sul, e o vale de Inom, no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba, até Micmas, Aia, Betel e os seus povoados. Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artífices. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Neemias 12. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvor, os seguintes: Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantava as respostas: Baquibuquias e Uni, e os seus colegas levitas. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas e Jonatas foi pai de Jadua. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote, grupo de famílias: Meraías, Seraías, Ananias, Jeremias, Mesulã, Esdras, Joanã, Amariá, Jonatas, Maluque, José, Sebanias, Adna, Arim, Eucai, Meraiote, Zacarias, Ido, Mesulã, Gineton, Zicre, Abias, nome não mencionado, Miniamim, Piltai, Moabias, Samua, Bilga, Jonatas, Semaías, Matenai, Joiaribe, Uzi, Gedaías, Calai, Salai, Eber, Amoque, Asabias, Ilquias, Netanel, Gedaías. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dario era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binuí e Cadmiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no templo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor
e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes tocando trombetas marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Jacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi. Homem de Deus, Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, do lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a Muralha Larga. Dali, passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos Peixes e pela Torre de Ananel, e pela Torre dos Cem, até chegarmos ao portão das Ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também haviam os seguintes sacerdotes, que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores, chefiados por Gesarias, cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriram os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo filho Salomão, desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico. Muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimentos a Deus. No tempo de Zorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Neemias 13.
A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntassem ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e de Moabe não havia dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém porque, no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Mas, depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Anã, filho de Zacur e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Oh, meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias, eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros, no sábado, carregavam os seus jumentos de cereais, vinhos, uvas, figos e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: Vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou os antepassados, deixando que essa cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que, assim, Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões, para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei: não adianta nada vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força.
Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó, meu Deus, lembra de mim por isso também e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a outra língua e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos e exigi em nome de Deus que fizessem a promessa que nunca mais nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e pôs como rei de todo o povo de Israel, e no entanto ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso, eu expulsei Joiada de Jerusalém. Oh, meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo, e fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Salmo 126, canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita.